A traição no jardim. A noite descia, pesada como um sudário, sobre o jardim do Getsêmani. Jesus estava ajoelhado, o coração moído pela dor que se avizinhava, enquanto seus amigos mais próximos dormiam, alheios ao abismo que se abria. De repente, a tranquilidade foi rasgada pelo som de passos apressados e vozes sussurrantes. Judas Iscariote surgiu das sombras, guiando uma turba de soldados e guardas do templo. Um beijo gelado e traidor selou o destino de Jesus. Judas, com um beijo me traz? A voz de Jesus era um lamento que ecoava a dor da alma, não a fúria. Amarrado, ele foi levado, seus amigos fugindo, dispersando-se na escuridão daquela noite fatídica. No grande salão do sumo sacerdote, Caifás fervia em indignação, acusando Jesus de blasfêmia. És tu o Filho de Deus? Questionou Caifás, a voz carregada de ódio. Eu sou, respondeu Jesus, sereno e inabalável, diante da fúria cega que o cercava. No dia seguinte, na presença de Pilatos, a decisão foi posta à prova. Pilatos ofereceu a escolha entre Jesus e Barrabás, um criminoso notório. O povo, manipulado e sedento por sangue, gritou em uníssono: Barrabás. Pilatos, num gesto de covardia, lavou as mãos, selando a condenação de Jesus à cruz. Pelas ruelas estreitas de Jerusalém, Jesus cambaleava, arrastando uma cruz pesada e áspera que feria seu ombro já marcado. Cada passo era uma batalha contra a exaustão e a dor excruciante. Soldados romanos o chicoteavam e o apressavam, sem piedade. Sua mãe, Maria, observava da multidão, o coração em frangalhos. Cada chicoteada, em Jesus, era um golpe em sua própria alma. Um homem, Simão de Cirene, foi arrastado da multidão e forçado a ajudar. Mulheres choravam inconsoláveis, mas Jesus, mesmo em sua agonia, as consolou. Não chorem por mim, chorem por vocês e por seus filhos. A procissão de dor e desespero seguiu seu rumo, inexoravelmente, em direção ao Calvário. No cume rochoso do Gólgota, Jesus foi erguido na cruz, entre dois criminosos. Cada martelada que pregava sua carne à madeira ressoava no silêncio da dor. Soldados romanos zombavam, disputando suas vestes em um jogo de dados. Líderes religiosos blasfemavam, desafiando-o a descer da cruz. Mas Jesus, com o rosto banhado em suor e sangue, olhou para os céus e murmurou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. A escuridão começou a engolir o dia. Na cruz, Jesus, com um fio de voz, confiou sua mãe a João, o discípulo amado. Eis aí tua mãe, eis aí teu filho. Um dos ladrões, em seus últimos suspiros, clamou por misericórdia. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, com ternura em meio à agonia, prometeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A escuridão se tornou palpável, um manto pesado sobre a terra. Deus meu, por que me desamparaste? Gritou Jesus, um lamento que rasgou os céus e a terra. Finalmente, com um último suspiro, sua voz ecoou com uma força sobrenatural. Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Sua cabeça pendeu. A terra tremeu violentamente e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Um centurião romano, testemunha de tudo, olhou para o corpo inerte de Jesus e confessou: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Mas a história não terminou com a morte na cruz. A alma de Jesus não se dissolveu no vazio, nem se resignou à sepultura. Em vez disso, ela mergulhou nas profundezas do Hades, o reino dos mortos, um lugar de sombras eternas, de angústia e de almas aprisionadas que esperavam o toque da redenção. Não era uma descida de derrota, mas uma invasão de poder. A cena se abriu em um abismo de trevas, onde as almas vagavam como espectros, acorrentadas por séculos de pecado e morte. Demônios, com olhos vermelhos e uivos de desespero, guardavam os portões daquele lugar sombrio. O ar era pesado, impregnado do desespero de eras. De repente, uma luz irrompeu. Não uma luz suave,
mas um raio de glória que rasgou a escuridão. Era Jesus, não mais o homem agonizante na cruz, mas o leão de Judá, o cordeiro imolado, agora o vitorioso, irradiando uma autoridade divina que fez as próprias sombras recuarem. As marcas dos cravos em suas mãos e pés, antes sinais de sofrimento, agora brilhavam como emblemas de triunfo. Sua voz, não um lamento, mas um trovão de majestade, ecoou pelas cavernas do Hades, quebrando o silêncio da eternidade. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? As palavras ressoavam, derrubando fortalezas espirituais e abalando o próprio trono do reino das trevas. Jesus caminhou entre as almas justas, aqueles que morreram na fé, esperando ansiosamente a promessa cumprida. Adão e Eva, com os olhos cheios de uma esperança que nunca antes haviam conhecido. Abraão, cujos olhos brilhavam de reconhecimento. Moisés, com sua face iluminada por uma alegria imensa. João Batista, o último dos profetas, cuja missão estava agora completa. Eles o olhavam com uma admiração que transcendia a compreensão, um alívio que libertava séculos de espera. As correntes invisíveis que prendiam essas almas, forjadas pelo pecado e pela lei, estalaram e se quebraram em 1000 pedaços com um som reverberante, ecoando a liberdade. Os gemidos de desespero dos demônios transformaram-se em rugidos de frustração e derrota, pois viam seu domínio milenar ruir diante daquele que eles haviam subestimado. Jesus estendeu as mãos, não para julgar, mas para libertar. Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E um a um as almas libertadas se ergueram, envoltas na luz redentora de Jesus, seguindo-o para fora da escuridão, para uma luz crescente que prometia a verdadeira vida. Ele não lutou fisicamente contra os demônios. Sua presença por si só era a aniquilação de suas trevas. As portas maciças do Hades, intransponíveis por milênios, ruíram diante de sua autoridade soberana. Eu tenho as chaves da morte e do Hades, proclamou ele, pegando os símbolos do poder sobre a vida e a morte, selando o destino da escuridão. A própria morte, personificada como uma figura sombria e impotente, se curvou em submissão, reconhecendo seu mestre. O triunfo era absoluto. No amanhecer do domingo, quando as primeiras luzes do sol beijavam as colinas, Maria Madalena e outras mulheres apressaram-se ao túmulo de Jesus, com especiarias para ungir o corpo. Mas a pedra, pesada demais para ser movida por elas, estava removida. O túmulo, vazio. Os guardas romanos, outrora tão vigilantes, estavam desmaiados, aterrorizados pela visão do que havia acontecido. Maria Madalena, com o coração apertado pela dor, exclamou: levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Mas então, 2 anjos, resplandecentes em vestes brancas, apareceram dentro do túmulo. Por que buscam entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. A notícia, embora chocante, começou a acender uma chama de esperança no peito daquelas mulheres. Os discípulos, ainda em luto e confusos, estavam reunidos, escondidos pelo medo. De repente, Jesus apareceu diante deles, radiante, com um corpo glorificado, mas com as marcas indeléveis dos cravos em suas mãos e pés. Um misto de espanto e incredulidade os tomou. Alguns caíram de joelhos, outros duvidaram. Jesus os acalmou com sua voz serena e poderosa: a paz seja convosco. Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ele comeu com eles, provando sua ressurreição. Finalmente, com toda a autoridade do céu e da terra, ele lhes deu a missão que mudaria o mundo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Com essas palavras, Jesus ascendeu lentamente aos céus, desaparecendo nas nuvens, deixando para trás um grupo de homens transformados, cheios de esperança e com um novo propósito:
espalhar a mensagem da vitória sobre a morte.